Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal Cortex. Quer saber como montei o meu canal? Curso completo no link da descrição. Por que tu tem essa crítica? Então vamos lá. A tradução de mindfulness para o Ocidente ficou basicamente como prestar atenção no momento presente, momento a momento, sem julgamento, né? Então você está observando as coisas, tentando observar as coisas como elas são, né? Agora, quando você vai para o termo original em Pali, né, que é sati, né, significa manter em mente o objeto da sua atenção, né? Manter em mente o seu objeto da atenção não é prestar atenção no momento presente, né, sem julgamento. Aliás, a questão do sem julgamento causa uma série de confusões, né? Porque não é para você não julgar nada, então tá tudo bem, né? Eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Não, eu entendo que a ideia nessa tradução é você tentar dizer de você não ter ideias pré-concebidas sobre as coisas, né? Mas às vezes essa situação ela é mal interpretada, como esse sem julgamento fica como uma coisa do tipo, eu devo aceitar as coisas como elas são, e não é isso. O cara me dá um tiro e eu aceito isso. Tipo assim, né? Sem julgamento, né? Mas na tradição é basicamente manter em mente o objeto da sua atenção, então envolve não só atenção, mas memória, para eu manter em mente, eu não me esquecer do que eu tenho que prestar atenção. E além dessa habilidade, tem que vir uma outra junto, que é uma habilidade introspectiva, de eu ficar observando o que eu estou fazendo. Então, se eu estiver, por exemplo, prestando atenção na respiração, na hora que eu me distraio, esse outro elemento da observação e da vigilância vai notar e vai falar, opa, presta atenção, volta para o objeto da sua atenção. Uhum. Né? Então, essa é a definição original e essa é a tradução no Ocidente. Né? Uhum. E o termo vem sendo também utilizado de uma forma indistinta para se designar o programa de mindfulness, né? Tem vários programas de mindfulness, né? Mindfulness também tem sido usado como um estado da mente ou um traço mental, né? Então, ok, você está falando de mindfulness, tudo bem, mas em que contexto que você está falando? Enfim, é essa crítica que eu coloco, entendeu? Uhum. Tem que ficar claro, é na definição tradicional, é na definição ocidental. Não é da definição que você está falando do programa de mindfulness, você está falando do estado ou do traço, então são várias questões aí. E por que a psicologia positiva trouxe mais resultado que o mindfulness? Na verdade, é uma combinação de coisas, né? Então, a gente tinha práticas de meditação, tinha práticas e técnicas da psicologia positiva, como, por exemplo, um questionário de uma lista de gratidão para você fazer à noite, né? Então, você olhar para o dia e escrever 3 coisas pelas quais você é grato, né? São algumas práticas. Então, assim, tem mais componentes neste programa aqui, nesse aplicativo, do que nesse daqui, que basicamente te estimulava a ficar atento nas coisas que você estava fazendo naquele momento. Então, cientificamente falando, a gratidão ela altera o cérebro, ela altera a saúde da pessoa. No caso específico, eu não consigo te dizer se foi o elemento gratidão, se foi o elemento meditação, porque aqui temos várias coisas. Mas tem estudos especificamente com outros pesquisadores feitos sobre gratidão e que é um elemento transformador no nível, inclusive, de satisfação com a vida. Por que é tão difícil manter essas práticas de concentração, de gratidão? Por que a gente tem que se esforçar para conseguir botar em prática essas coisas? Porque a gente não teve isso desde pequeno. E por que se perdeu, se é um conhecimento milenar que pessoas nos passam desde sei lá quando, que todo mundo fala sobre isso, tem livros que falam sobre isso, e a gente não entra de alguma forma? Eu vejo muito, aí a gente vai voltar lá para o começo do podcast, que é a distração. Né? Tudo que tem alta estimulação tende a capturar a atenção. Né? Então, um filme no Netflix vai me capturar mais atenção do que eu prestar atenção na respiração, por exemplo. Né? Sim, pela quantidade de informações que... Então, no nosso cérebro tem um lugar que quer bastante informação acontecendo. Ele quer captar informações. Eu não sei nem se ele quer, mas ele é atraído por isso, pela autoestimulação. Por quê?
provavelmente quando a gente era um homem das cavernas, vamos voltar lá, né? A gente tinha que prestar atenção em alguma coisa que era uma autoestimulação. Né? Se a gente tem um barulho, pá, né? E você não presta atenção naquilo, você tá perdido. Mas né? em que ponto a gente está da nossa evolução se lá o homem das cavernas ele ainda mora na gente em algum lugar? A gente mora porque em termos de evolução, essas coisas foram muito rápidas. Né? Acho que civilização a gente tem há uns 10 mil anos, mais ou menos. Então a gente tá no início da mudança ainda. Então assim, eu não sei o quanto o nosso cérebro vai se adaptar ou não para as mudanças de tecnologia. A tecnologia ela está tendo um crescimento numa exponencialidade que não é a adaptação que o cérebro humano consegue. Né? Tanto que a gente não consegue armazenar no nosso cérebro a quantidade de informações que estão aí. A gente precisa dos computadores. Sim. Né? Mas por que esse homem das cavernas ele sobrevive ainda? Porque teoricamente ele teria que ter morrido já dentro da gente, porque a gente não precisa mais dele. É só questão de tempo? Olha, eu não sei se a gente não precisa dele, não. A gente precisa. Né? A gente mora numa cidade como São Paulo, onde a gente pode ser assaltado, enfim, pode ser roubado, pode ser atacado, sei lá. Então a gente precisa desse homem da caverna dentro da gente. Né? Mas ele não está fora de controle? Por exemplo, quando a pessoa tem síndrome de pânico, ansiedade, é esse homem das cavernas completamente descontrolado, tentando interagir com esse mundo moderno, né? Por que ele toma controle sobre... esses transtornos provavelmente já existiam, né? Existem esquizofrenia, né? Se você pegar alguns relatos até de textos religiosos, né? Algumas experiências são muito similares à experiência de um esquizofrênico, né? Então o transtorno mental, creio eu que ele já acompanhava o ser humano há muito tempo. Né? Tem fatores até genéticos envolvidos, né? E até eu vi eu estava vendo esses dias inclusive foi ali no Google mesmo, falando do Stephen Hawking, né? Que ele dizia assim que o nosso universo existe porque ele é imperfeito. Né? E essas imperfeições que vão permitindo uma evolução, né? Uma mudança, uma modificação, uma adaptação. Né? Então, isso que é o fascinante. Né? A gente não tem ser humano perfeito. Você está falando agora de pânico, mas hipertensão, diabetes, né? Algum problema físico, hérnia de disco, sei lá, né? Então, algumas pessoas têm coisas talvez mais físicas, outras têm algumas coisas mais mentais. Mas, enfim, né? São as imperfeições não só do humano, de todas as espécies.